Na maioria das vezes, faço aquilo que me impele. É embaraçoso ganhar tanto respeito por causa disso. Essa frase foi dita por Albert Einstein sobre sua relação com o trabalho. Para falar um pouco sobre a relação do homem com o trabalho, temos aqui no programa de hoje a psicóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, que atua no Hospital Infantil e especialista em Psicologia do Trabalho, Sônia Mesquita. Sônia, obrigado por sua presença aqui. Sônia, tantos filósofos falaram sobre trabalho, né? Temos aí Marx, Hegel, Taylor. Eu queria que você falasse para a gente o que levou você a pesquisar sobre esse assunto, sobre a relação do homem com o trabalho. Bom, o trabalho é um tema recorrente na nossa vida já há muito tempo, né? Desde a origem dos tempos, o trabalho sempre existiu, né? O homem sempre trabalhou. Na própria Gênesis, na Bíblia, já é falado, o trabalho é visto como um castigo divino. Pelo homem infringir as leis da natureza, ele passa a ser castigado e tem que tirar o alimento, a sobrevivência pelo suor do rosto. Aí a gente já vê uma referência a trabalho. Na própria construção das pirâmides, a gente vê a força dos trabalhadores, né, e da tecnologia desses trabalhadores também na construção. Então, o trabalho permeia a nossa vida desde há muito tempo. Por isso que é um tema tão recorrente, tão fascinante, né? E até hoje ele é presente na nossa vida com suas modificações, mas ele é presente na vida de todo mundo, né? E qual dos filósofos você se apoiou para fazer sua tese de mestrado, para falar um pouco, pesquisou mais sobre esse assunto? Olha, eu acho que cada filósofo ele vai fazer uma leitura do seu tempo, tá, sobre o seu ponto de vista. Então, cada um deles, seja Marx, seja Hegel, seja Taylor, cada um deles vai ter uma forma de pensar o trabalho e essa relação com o mundo do trabalho. Tá? Se a gente pega Marx, que privilegiou o capital, né, para descrever o que era trabalho, se a gente pega Hegel com a própria noção de trabalho enquanto libertação, se a gente pega Taylor, né, que foi um administrador que é super polêmico, super criticado, mas que foi um dos primeiros a pensar na forma de organizar e de fazer uma leitura do trabalho de uma forma mais sistemática, de fazer uma leitura do trabalho, que depois de Hegel, daí veio o próprio Fordismo, veio toda uma linha de trabalho pensada, calcada em cima da cientificidade desse trabalho, da leitura científica desse trabalho. Então, cada um vai ter uma leitura diferente, cada um vai trazer para a gente novas formas de pensar e novas formas de pesquisar esse trabalho. Então, não existe um filósofo, tá? Tem os da atualidade, né, que a gente vê muito, até pensando em relação à loucura do trabalho, a patologia, a psicopatologia, como falava Dejoux, e atualmente a psicodinâmica do trabalho, né, numa linguagem mais moderna de Dejoux, que é um filósofo francês que estuda trabalho na atualidade. Então, a gente vê que sempre vai ter alguém fazendo uma leitura diferente ou acrescentando um ponto diferente dentro desse mundo do trabalho. E a redação do Enem desse ano foi o trabalho na construção da dignidade humana. E um dos textos de apoio era o que é trabalho escravo. Você acha que ainda existe trabalho escravo no Brasil? Com certeza, com certeza. E o trabalho escravo não é só visto no interior, nas fazendas de cana ou na produção mineral, não. O trabalho escravo, ele é visto no dia a dia mesmo, tá? Até nas grandes cidades a gente vê esse tipo de trabalho. São trabalhos que não tem não é cumprida a legislação em termos dos benefícios do trabalhador. São aqueles que têm uma carga horária muito grande, que excede a carga horária regulamentada por lei. Então, com certeza, esse trabalho de escravo continua existindo na nossa sociedade. Apesar de que a gente até pensa, né, quando a gente pensa na tecnologia de ponta, a gente esquece que ainda tem trabalhadores que trabalham como se fosse mesmo de forma bem rudimentar, né?
Em outro texto da prova do Enem também, eles falavam que a aposentadoria e o salário fixo estão prestes a acabar, né? Tem uma frase falando sobre isso. Você acha que teremos uma população mais frustrada por ter que trabalhar e sem segurança de um salário? Olha, eu acho que não. Eu acho que isso é até meio difícil. Falar nesse futurismo, eu acho meio difícil. Eu acho que cada vez mais as relações de trabalho vão se modificar, tá? Essas relações vão ficar mais ricas ou mais simples, né? Elas vão se modificar agora. De forma alguma, aposentadoria, essas coisas, esses ganhos sociais, eles podem ser diferentes, mas eles não vão acabar. Acredito que eles não acabem, não. Mas aí também é muito mais fácil até um sociólogo, um economista falar isso do que um psicólogo do trabalho. Bom, para finalizar aqui, você acha que a figura do chefe, assim como a relação chefe-empregado no futuro, vai ser a mesma como é vista hoje? Eu acho que, como toda relação de trabalho, ela tende a se modificar, tá? O Domênico de Masi, além do ócio criativo, ele fala de uma outra coisa, que são os grupos de trabalho. O que ele fala que é um grupo de trabalho eficiente? É aquele que tem diferentes pessoas atuando, tá? Fazendo com diferentes características. Então, tem aquele que é o mais comunicativo, tem aquele que é o mais fechado, mas, em compensação, é aquele que acaba até tendo uma produção, vamos supor, escrita melhor. Tem aquele. Então, as diferentes características de personalidade se juntam para trabalhar. Esse é o grupo ideal. Nem sempre a gente tem um grupo ideal, tá? Ele faz até uma referência nesse livro sobre o Michelangelo, que quando ele pintou a Capela Sistina, tá? Ele coloca, o Domênico de Masi coloca o Michelangelo como o profissional perfeito. Por quê? Porque ele foi capaz de angariar verba para poder fazer a produção, para poder vendeu a ideia dele bem, ou seja, ele teve o marketing para vender a ideia dele para poder pintar a Capela Sistina, tá? Ele teve a criatividade de idealizar como é que seria. Ele teve, por outro lado, a parte mais braçal, que foi colocar em prática e conseguir fazer a produção da Capela Sistina, ou seja, de fato aquilo sair do papel e ir, né, ser produzido. Então, ele considera o Michelangelo um gênio exatamente porque ele agrega todas essas características numa pessoa só. Tá? Hoje em dia, muitas vezes a gente não consegue esses gênios. A gente até vê em algumas áreas que existem esses gênios. São aquele produtor de peça que, ao mesmo tempo, o próprio produtor, ao mesmo tempo ele é ator, ele dá palpite na iluminação, então ele é aquele que consegue agregar uma série de características que seria da nossa sociedade moderna, né? Ele consegue agregar e produzir uma coisa com qualidade, tá? Agora, na falta desse tipo de pessoa, o que o Domênico de Masi fala? Que muitas vezes, né, na Emoção e a Regra, nesse livro dele, ele fala exatamente isso. Que o ideal é que, se você não tem essa pessoa, que você agregue pessoas com essas características diferentes e que, somadas, dê um grupo de trabalho diferente. E aí vai ter que ter a figura do líder, sim, porque até para poder agregar essas características, personalidades diferentes e ter um trabalho de forma que seja produtivo para todo mundo e, ao mesmo tempo, prazeroso. Obrigado, Sônia Mesquita, pela presença aqui no programa. E o programa Interatividade vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência.